Gostaria de convidar você, se quiser, se puder, não é obrigado, a se colocar em pé para a gente fazer a leitura do Salmo 126, 3 versículos. Quero apenas enfatizar uma palavrinha no meio desse contexto, desse salmo, que mostra a alegria do povo retornando à terra prometida. Muito lindo. Salmo 126, versículos 1 a 3. Vamos ler juntos? Vamos? Classe. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa. Abre o nosso coração, Espírito Santo. Crava em nosso coração, na nossa mente, as verdades da Tua palavra. Que possamos, Senhor, submeter nossos sonhos aos Teus crivos. Que o nosso sonho seja o Teu sonho. Que o nosso propósito seja o Teu propósito. Tua palavra diz que o coração do homem tem propósitos variados. Mas o propósito que permanece é aquele que vem do Senhor. Queremos nos encontrar e nos achar, Senhor. Queremos vibrar com Teu propósito. Sonhar os Teus sonhos. Reconhecer o nosso papel aqui enquanto indivíduos, enquanto coletividade. Que a Tua igreja, Senhor, tenha um lugar especial no nosso coração, como tem no Teu coração. Fala conosco, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Até antes da minha conversão, eu gravitei por muitas áreas da vida e dentre elas pagodeiro, tocador de cavaquinho. E naquela época um cantor muito famoso era o Paulinho da Viola. Tanto cantava com a voz muito suave como tocava muito bem o violão. E uma das músicas do Paulinho Viola chamava-se Dança da Solidão. Que tinha o seguinte refrão: desilusão, desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão. Solidão. Hoje mais do que nunca, mesmo vivendo no meio da multidão, mesmo estando numa casa cheia de pessoas, as pessoas estão experimentando muita solidão, muita solitude. Há muita solidão por trás das telas dos aparelhos que nós trazemos conosco a cada dia. John Lennon, também um outro da minha época, né? Na sua música God, ao afirmar que não acredita em muitas coisas, e dentre elas nem em Jesus, ele grita: The dream is over. O sonho acabou. O sonho acabou. O sonho acabou. Mas é interessante que mais ou menos na década de 50, 40, 50, viveu um pastor americano que tem uma frase muito linda. E que atrás do púlpito, numa igreja batista, ele foi o pivô de um movimento libertador para os negros americanos. Pastor Martin Luther King. E a frase famosa que ecoa até hoje por aí é: I have a dream. Eu tenho um sonho. Aquele homem, com base na palavra de Deus, era capaz de sonhar com a libertação de um povo, libertação de um sistema, de uma cultura de racismo exacerbado. Eu tenho um sonho. Tem um livro de Augusto Cury também, que é chamado O Vendedor de Sonhos. Um professor universitário
vivendo talvez a desilusão, a dança da desilusão, da solidão, está prestes a cometer um suicídio. Mas ele é abordado por um mendigo maltrapilho, que o convence a desistir do suicídio. Por que tirar a vida? Aquele homem teria vários argumentos para a sua desilusão, para a sua solidão, mas o maltrapilho diz: não, vem comigo, eu não tenho nada, também não tenho nada a perder. E assim aquele maltrapilho, andarilho, dá ao suicida uma esperança, um tempo de vida. Como eu contei recentemente de um grande amigo meu, que joga beach tênis comigo, que deu a uma pessoa solitária, com uma senhora, uma moça com as sandálias nas mãos, andando ali pelos espigões da beira-mar, talvez buscando uma oportunidade para se jogar dali para o mar. Ele vai e fala com ela com carinho e a dissuade a não cometer o suicídio. Mas tanto ele, assim como o maltrapilho, apenas adiam a morte, adiam aquela tragédia, mas não tem nada além disso. As pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar, de acreditar, de esperançar, de esperar. E aí a minha pergunta de cara é: e você? Está desiludido? Está cansado? Você parou de sonhar? Você acha que nada vai dar certo? O sonho que o mundo oferece é um sonho vão. Deus nos fez com a capacidade de pensar, planejar, antecipar, sonhar, mas o pecado, a desobediência ao plano divino, nos desconectou do Senhor e trocou o encanto do sonho pela desilusão, porque as pessoas aprenderam a confiar em promessas humanas e confiar nos humanos. Agora nós temos uma época de eleições e as pessoas estão aguardando qual é a palavra, qual é a melhor promessa, qual é a melhor campanha. Promessas e mais promessas. As pessoas estão desiludidas, como aqueles pais que perderam 12 crianças num campo de futebol lá nas colinas de Golã, por um míssil que atravessou a artilharia antiaérea israelense. E aqueles pais perdem seus filhos de forma amarga, como aqueles pais que têm ainda seus entes queridos reféns de um grupo terrorista. Eles perdem a capacidade de sonhar pela desgraça que acontece. Fico pensando na Índia, né? Que é retratada nas novelas e retratada no nosso consciente coletivo, de que é um país dos mantras, um país das palavras de meditação, mas ali ocorrem estupros de menores a rodo. Muitas crianças são estupradas diariamente. E há um estupro coletivo a cada 4 horas na Índia. Imagina os pais criando os filhos para vê-los dessa forma. Qual é o sonho? Que esperar? Quem sonharia em ver uma região, um estado todo, sendo assolado por uma enchente provocada pelo descaso, pela negligência de barreiras e bombeamentos falhos? E aí, Rio Grande do Sul, muitos mortos, muitas pessoas desabrigadas e feridas, mais de 2 milhões de pessoas atingidas. Muitos ainda não voltaram para os seus lares. Daqui a 2 semanas, eu devo estar lá em Porto Alegre, visitando a igreja de Monte Serrat, juntamente com o Baruch, e aquela igreja ainda se refaz, ainda se ressente de tudo aquilo que aconteceu naquela região. E assim nós temos as tiranias mundiais, como na Venezuela,
Os tiranos massacram o povo, sonegam a liberdade de expressão, manipulam resultados, e você pensa, não adianta, não adianta. A corrupção ganhou, o crime ganhou, lá dentro e lá fora. A palavra de Deus, quando ela descreve o ser humano olhando para o horizonte, olhando para outros seres humanos, olhando para os sistemas humanos, a palavra de Deus descreve exatamente assim, Isaías 29:8. É como um faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio. É como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Sonhos vãos. Zacarias 10:2 diz, os ídolos do lar falam coisas vãs, os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Aí talvez fala-se um pouco da religiosidade, que oferece às pessoas um sonho vão. Você vai melhorar de vida, vem para cá que nós vamos te curar. Tem o culto da libertação, tem o culto da cura. Vamos ali que um guru vai resolver o problema de vocês. E as pessoas correm atrás de falsas promessas. O ser humano geme, a natureza geme, a família geme, diante dessa falta de perspectiva de algo melhor, de algo duradouro. O desespero é tanto que as próprias pedras estão clamando. Prestem atenção no que uma pessoa ateia, que não acredita em Deus, no que ela foi capaz de escrever. Isso foi chocante para mim. Arnaldo Jabor escreve assim: os acontecimentos são inexplicáveis, pois a barbárie invadiu o mundo dos homens. O socialismo não deu certo, o capitalismo global não trouxe paz nem progresso. Tudo depende da vontade dos homens e seus sonhos de controle não chegam ao final feliz. O mundo está regido por uma tumultuosa marcha de fatos sem causa, acontecimentos sem origem, de objetos sem sujeitos. Temos acesso a uma informação infinita que não se fecha. Temos mais ciência e menos entendimento. As ideias não correspondem mais aos fatos. As palavras que eram nosso muro de arrimo foram esvaziadas de sentido. O que é amor? O que é felicidade? Palavra felicidade. Ser feliz hoje é excluir o mundo em torno. Ser feliz hoje é a visão das tragédias. Ser feliz é uma vivência pelo avesso, pelo não. É o deboche, né? Fazer o contrário. Ele continua, ser feliz é não ver a miséria, não pensar nas catástrofes, é não se deixar impressionar pelos dramas do país. Ficamos humilhados diante da impotência das soluções. E olha o que ele diz, vivemos sobre uma pasta feita de egoísmo, preguiça e escravismo. E ele finaliza, que nome dar a essa gosma que somos? Esse mau exemplo. Estimula a saudade por um regime que restaure certezas, crenças como futuro, ordem, nação, identidade e povo. Olha o grito das pedras, gente. Querendo uma solução. E aí o povo continua insatisfeito, aflito, desesperado, sem motivação para sonhar, para acreditar ou lutar por algo que vale a pena. E o pior, isso acaba nos atingindo como povo de Deus, porque a gente embarca na notícia de que tudo acabou, tudo está perdido, não tem mais jeito. Hora de rejeitarmos isso. É hora de termos a convicção de que em Cristo Jesus há esperança. A palavra de Deus diz em Colossenses 1:27, Cristo em nós é a esperança da glória. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um ajuntamento de amigos tentando tornar a nossa vida melhor. A igreja é a menina dos olhos de Deus, é a agência do seu reino. É através da igreja que potestades infernais serão barradas. É através da igreja que o inferno vai ser saqueado. É através da igreja que as mudanças podem acontecer.
como foi concreto na vida de Martin Luther King. Um homem sozinho, gritando atrás de um púlpito, viu uma história ser mudada na sociedade, porque ele disse: eu tenho um sonho. Mas o sonho não era dele, era da palavra de Deus. O que é que nós estamos propondo aqui para você, irmão, em Cristo Jesus? E eu quero fazer isso nesses domingos de setembro. Queremos acender uma chama de luz no meio das trevas. Queremos dar um pingo de esperança a quem está desesperado. Queremos demonstrar que a igreja de Jesus, seu corpo, sua família, seu reino, é o lugar onde descobrimos que em Cristo o sonho não é vão. Nós podemos sonhar com a restauração de todas as coisas. Primeiro, porque vai acontecer no tempo e no espaço. E segundo, porque eu e você somos agentes desta restauração aqui e agora. Pés no chão, olhos na eternidade. Acreditando que o Senhor é poderoso para fazer. A esperança é real. O reino de Deus está entre nós e pode ser experimentado num ajuntamento criado por quem deu a sua própria vida para deixar um corpo vivo entre nós, a igreja. E aqui não estou falando de uma denominação, não estou falando de um prédio, não estou falando de um programa. É Cristo em nós, é quando nós nos reunimos em seu nome, é quando o Espírito Santo de Deus nos toma e nos dá a coragem de proclamar o nome de Jesus. Você faz parte disso, meu irmão. Se você parou de sonhar, é porque você está empenhado nos seus próprios projetos, olhando para o seu próprio umbigo, cuidando das suas próprias coisas, sem se ligar que você faz parte de um plano eterno. Toda vez que eu vejo o movimento sociopolítico, toda vez que eu vejo a geopolítica, toda vez que eu vejo os iranianos querendo varrer Israel do planeta, alimentando o Hezbollah, alimentando o Hamas, os Estados Unidos entrando, a Rússia entrando, os chineses entrando, todo esse jogo de xadrez, quando eu vejo tudo isso na Venezuela, no Brasil, no nosso bairro, ao nosso redor, como ser humano eu não tenho forças para lidar com isso. Parece tudo muito louco, muito desesperado. Qual é a razão de gerar um filho nessa geração, quando você não sabe o que o seu filho vai ser? Qual a influência que ele vai ter? Por que falar a verdade se você vai ser discriminado? Por que se posicionar se você vai ser preterido? Por que apostar no casamento se você vai ser debochado? Então, quando eu vejo todos esses movimentos, para não perder a minha perspectiva, eu tenho os pés no chão, eu sofro com tudo isso, eu entendo tudo isso, mas eu corro para o Apocalipse. E lá no capítulo 11 eu vejo a antecipação do que acontecerá. Os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Entende? Por que você baixou a cabeça? O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, olha, pensa nas coisas do alto, não nas que são da terra. Você está preocupado com seu filho, com sua casa, com seu emprego, com seu trabalho, você está preocupado em dar aquilo que você nem tem. Você está preocupado em preservar o quê? Para quê? Para quê? Para quê? Você precisa tirar os seus olhos, agir responsavelmente no aqui e no agora, sofrer as agruras e as lutas do aqui e do agora. Mas Jesus, enquanto andou aqui, Ele viveu o mesmo drama. Ele disse, meu reino não é daqui, desse lugar. A minha comida não é essa. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você só será feliz e só poderá voltar a sonhar no momento que você erguer os seus olhos e olhar para o plano maior de Deus, que foi constituir a sua igreja. E você é parte disso. Pode voltar a sonhar com o resgate da sua vida, da sua casa, daqueles que estão ao seu redor.
A visão e o sonho foram dados pelo Senhor ao longo da história. A Abraão, sai da tua terra. A José, fome, preparação para o Egito. Salomão, a sabedoria. Daniel, o movimento dos impérios em Daniel capítulo 7. Homens que estavam no meio de um sufoco, foram levados a uma posição que mudou a história. Na época de Jesus, José, os magos, a mulher de Pilatos. Numa época em que não havia mais razão para acreditar no potencial humano, quando o povo de Deus se via em situação de desespero, quando tudo parecia perdido, e mesmo em meio à adversidade, à impossibilidade humana, Deus permitiu que o seu povo fosse acalentado pelos profetas e pela sua palavra, para que o povo pudesse sonhar novamente. Por isso o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eles nem tinham conquistado nada, só bastava a promessa de Deus. E aí Joel capítulo 2 abre exatamente essa antecipação, Joel 2, 28, 29. No pior momento da história, surge uma promessa capaz de devolver aos fiéis a possibilidade de sonhar. O profeta Joel, Jeová é Deus, ele vive em dias de total desespero, 835 a 796 a.C. Ele enfrenta naquela época, o povo de Deus, uma devastadora praga de gafanhotos. Uma seca que ilustrou a realidade do castigo que estava prestes a cair sobre uma nação desobediente. E é nesse contexto que Deus dá uma promessa de restauração. E essa promessa viria pela capacitação de Deus e possibilitaria ao seu povo profetizar, sonhar e ter visões. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá, olha a promessa, acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. No meio da desgraça, no meio dos escombros, no meio da luta, no meio das perdas, Deus levanta o profeta para dizer o que estava para acontecer. E a promessa de Deus é, em primeiro lugar, abundante. Ele diz, eu vou derramar. Nada do que Deus faz é pela metade. Deus não dá nada minguado. É um derramar. Ele diz, eu vou derramar. E aí ele diz, eu vou derramar o meu espírito. Atenta, povo de Deus. Atenta, povo evangélico. Atenta. Deus não está dizendo que vai dar alguma coisa para você. Ele está dizendo que Ele vai dar a si mesmo. É a presença dEle, é o poder dEle com a gente. Eu vou derramar do meu espírito, diz o Senhor. Nós não temos noção daquilo que nós carregamos com a gente. Se você tiver fé suficiente, você sai daqui e move uma montanha de um lado para o outro. Arranca uma árvore, ela passa para o outro lado. Você faz os rios secar. Por que não acontece isso? Primeiro, porque você não acredita. Segundo, porque tem que cumprir o propósito de Deus. Mas nós saímos daqui muito sem consciência de que nós andamos com o Deus Todo-Poderoso, Criador, que tem todo o poder para cumprir suas promessas, inclusive a promessa de restaurar todas as coisas. E se Ele um dia vai fazer pela promessa, lá no final, com Cristo Jesus, Ele quer antecipar isso hoje. O reino de Deus chegou. Quando eu entrei nessa propriedade em 98 e fui recebido a bala, e os caras me perguntaram, o que você está fazendo aqui? Vaza daqui, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim aqui ver a propriedade que Jesus comprou. Você está atirando para onde aí? Você está gastando bala, eu sou o alvo, atire em mim. Vaza, sai daqui, ele não queria me matar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu disse, tá bom, eu saio, mas Jesus não vai não.
porque essa propriedade é dele, foi ele que comprou. E essa criatura violenta, sem família, que abandonou seus filhos, hoje é o nosso funcionário que disse uma vez: a igreja chegou. A igreja chegou. A igreja mudou a realidade dele. Isso é um exemplo pequeno do que Deus tem feito aqui nessa propriedade, do que Deus tem feito aqui nesse bairro, dos que Deus tem feito no Curió, o que Deus tem feito na Eurolândia, dos que Deus tem feito nos palácios, do que Deus tem feito no Mardunas, que Deus tem feito em todo canto. Deus tem feito grandes coisas. Quando o povo de Deus é consciente de que ele leva consigo a presença de Deus, eu vou derramar do meu espírito, é o meu espírito, ele não vai mandar ninguém, é o Espírito Santo. O Espírito habita em você e habita em mim. E andar na presença de Deus é o cerne do cristianismo, o resto é enfeite. E ele diz: eu vou fazer sobre toda a carne, ninguém fica de fora. Hoje eu estava numa reunião aí, para o pessoal que vai viajar comigo, e aí vai começar a oração. Quem vai orar? Aí termina a reunião. Quem vai orar? Você pede para o pastor orar, não é não? Eu fico indignado. Não é porque eu não gosto de oração. Me diga o que a minha oração tem a mais do que a oração dessa criatura que está aqui na minha frente. Mas é a noção que nós temos, que tem que ter um abençoado, um ungido, um alguém que tem uma graça, uma proximidade de Deus. Eu sou um desgraçado pecador, eu tenho acesso a Deus do jeito que você tem. Pede para esse menino impor as mãos e orar em nome de Jesus. Você conhece Jesus? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Sabia que a sua oração tem o mesmo poder que eu tenho? Você pode impor as mãos e os demônios vão embora? Mas Jesus disse que o profeta disse que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. E sabe como ele começa? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele inverte a lógica da religião, que acha que só quem tem teologia, só quem anda bonito, só quem anda com segurança, quem tem paletó e gravata, quem fala bonito, esse é o cara que tem poder. Aí a Bíblia inverte, ao invés de começar com a liderança, com os adultos, com os teólogos, ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Qual é seu nome? Gabriel. O Espírito de Deus prometido lá atrás disse que você seria um profeta do Senhor. Já pensou? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa era a promessa. A promessa de que o povo poderia sonhar novamente. Os velhos teriam visões, os jovens, os servos, as servas, ninguém vai ficar de fora. Tudo aquilo que Moisés anelou. Quando Moisés estava no acampamento, disseram assim: tem gente profetizando lá fora, porque está dizendo assim, concorrência, né? Aí Moisés diz: quem me dera que todo o povo profetizasse. E aí o que Moisés sonhou, aconteceu. Mas o povo judeu que recebeu essa promessa negligenciou. Por quê? Construiu fortes como Massada para defender o seu povo. Se esqueceram do que Deus fez lá em Jericó, com um bando de gente batendo em pedaço de pote, tocando trombeta, os muros caíram. Não precisa de arma, precisa proferir o nome de Jesus. Os demônios fogem, os muros caem, as barreiras se desfazem, irmãos. O inimigo vaza. Mas você precisa acreditar que o Senhor está contigo, o Espírito de Cristo está com você, e você abre a boca e fala do nome de Jesus para a libertação das pessoas.
Os judeus ainda acreditaram que a libertação viria pelas armas. Por isso, alguns dos apóstolos andavam armados. Por isso, Pedro corta a orelha de Malco. Porque eles achavam que vai ser na base da faca. Meu pai andava com um punhalzinho enrustido. Ele não gostava que eu pegava aquele punhal, mas era a proteção dele. Os discípulos também achavam que se os inimigos chegassem, eles poderiam lutar com a espada. E Jesus vai na força do poder do Espírito Santo. E os demônios se lhe submetem. Para Deus não haverá impossíveis, amados. Por isso o sonho foi realizado. Quando? Quando o povo judeu estava politicamente subjugado pelos romanos, espiritualmente esvaziado pela religiosidade hipócrita. Eles tinham o templo, eles tinham o ritual, eles tinham as escrituras nas mãos, mas eles não tinham a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. O nascimento de Jesus marcou o fim de um século, uma virada de milênio, e veio cercado de sonhos, visões, movimentos proféticos, estrangeiros, magos, galileus, Maria e José, humildes como Simeão, solitários como Ana, profetisa, viúva de 84 anos. O movimento começou para entrar na história e concretizar a promessa. Excluídos como João Batista e seu clã, cabra esquisito, vindo do deserto, vestindo roupa estranha, que não entraria numa igreja tradicional. Era tempo de sonhar outra vez. E como aconteceu? A vinda de Jesus deu aos que estavam sem a esperança a possibilidade de sonhar, sem armas, sem partido político, sem palácio, sem organograma, sem títulos. Jesus fez o povo viver e sonhar outra vez com um reino que não seria implementado por meios políticos. Parem de acreditar nas promessas políticas. Jesus não dependeu da política, não dependeu da economia, não dependeu da religiosidade, sem armas, sem palácio, sem templo, sem organograma, sem programa, sem título. Jesus fez o povo viver e sonhar, enquanto Ele mesmo morria, empenhando a sua vida para tornar esse sonho uma realidade. Mas sabe de uma coisa? Tenta aí. Jesus estabelece uma condição para você se apropriar desse sonho que Ele está prestes a inaugurar. Sabe qual é? Morrer. Como uma semente de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só, isolada, solitária, e tem razão para se matar, não para viver. Mas se morrer, dá muito fruto. Quer morrer? Abrir mão do eu, do seu, do meu, do egoísmo, de ter em primeiro lugar as coisas e pessoas que estão ao nosso redor. Filhos, pais, mãe, namorado, namorada, amante, prazer, lazer, incapaz de abrir mão, porque não tem o Senhor em primeiro lugar. Jesus diz: você tem que morrer, você tem que negar-se a si mesmo, oferecer-se como sacrifício vivo. Você tem que dar mais do que receber, para experimentar esse reino que está agora anunciado. E o cumprimento veio, quando? 50 dias depois da morte do Senhor, dia de Pentecostes. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pasme, igreja, não era no templo. Onde que eles estavam? Num cenáculo, numa casa. Eram mais ou menos 3 GRs reunidos, 120 pessoas. A igreja de Jesus começa ali, reunidos no mesmo lugar. Aqueles que lamentavam a ausência do Salvador, mas celebravam sua ressurreição, receberam do Pai a promessa para os últimos tempos, o Espírito Santo. Olha a espera, eles estavam a mais ou menos 1 quilômetro do Monte das Oliveiras. Eles estavam no cenáculo, 120 pessoas. Estavam no cenáculo, numa casa, no salão de festas do seu condomínio. Eles estavam debaixo da mangueira. Eles não estavam no templo, numa igreja. Era dia de Pentecostes, reunidos no mesmo lugar. Pentecostes era a 4ª das festas anuais, Atos 2:1.
E aí aconteceu o fenômeno. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu o som intenso semelhante ao vento. O Espírito é derramado e compartilhado. Joel diz o meu Espírito. Atos 2,17 diz do meu Espírito. E a proclamação das grandezas de Deus que supera as barreiras étnicas. Olha que lindo. Ali no dia de Pentecoste aconteceu um fenômeno poderoso. O Espírito Santo desce sobre aquele povo. Torna aquelas 120 pessoas um só corpo, uma só unidade. Eles experimentam a fé num só Senhor, numa só promessa. Depois todos experimentam um só batismo. De vez em quando pessoas querem colocar etiquetas na minha blusa. Esse pastor é reformado, ele é pentecostal, não é pentecostal, ele é tradicional, ele é o quê? Não sou nada disso. Eu sou um discípulo de Jesus em processo de restauração. Que doideira, cara. E tem mais. Ser pentecostal não é ter essas manifestações de sinais espetaculares, de falar línguas, porque, aliás, em Atos capítulo 2, qual foi o fenômeno? Quando o Espírito Santo veio, estavam ali reunidos pessoas de várias tribos, línguas, raças e nações. Muitos africanos estavam em Jerusalém. Gente vindo de vários lugares para adorar em Jerusalém. Eles estavam reunidos ali no mesmo lugar, e de repente veio do céu esse som, esse vento poderoso. Sabe qual o fenômeno de Atos capítulo 2? As pessoas não falaram línguas, isso não é o principal. O principal é que cada um ouviu falar na sua própria língua as grandezas de Deus. Sabe o que significa isso? Pensa nas Olimpíadas. Um chinês na Olimpíada que não fala outra língua senão o chinês. O brasileiro que vai lá que não fala outra língua senão o português. O alemão que está lá não fala outra língua senão o alemão. E o inglês que está lá não fala outra língua senão o inglês. De repente Pedro se levanta lá no meio, começa a falar em hebraico das grandezas de Deus. E sabe o que acontece? O Espírito Santo traduz. O português ouve em português, o chinês ouve em chinês, o alemão ouve em alemão e o inglês ouve no inglês. Esse foi o fenômeno, repetido 3 vezes em Atos capítulo 2. O maior fenômeno foi que cada um ouviu falar na sua própria língua as grandezas de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste foi o reverso de Babel em Gênesis 11. Porque o que aconteceu em Babel? A Torre de Babel foi a construção denominacional, muito parecido com o que nós fazemos, muito parecido com esse cristianismo que foi vivido por muitos de nós dentro de um templo, tornando o nome do pastor e do líder célebre. O homem é celebrado pela sua autoridade, pela sua postura, pelos seus asseclas, pelo seu nome, pelos seguranças que ele tem, pela roupa que ele usa, pela impostação de voz que é diferente. E aí você tem um templo com uma placa e você acha que domingo é lá o lugar onde Deus vai se manifestar. Aconteceu em Babel, construíram uma torre para ver se alcançava os céus. E o segundo pecado, eles quiseram tornar o nome dos homens, dos líderes, célebres. Por isso, se você é líder, aprenda com João Batista, importa que você diminua para que ele cresça. Desce do pedestal. Oi, oi, meu nome é? Esse é meu nome. Quando perguntaram para João Batista, você é Messias, você é Elias, você é o quê? João Batista, antes de responder quem ele era, o precursor de Jesus, qual é a resposta de João Batista? Eu não sou Elias, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou. A primeira coisa que você tem que aprender como líder, como homem de Deus, é quem você não é. Porque as pessoas vão querer lhe empurrar para um lugar, te colocar no pedestal, te fazer o guru do negócio. E Babel foi assim. E quando perguntaram, João, quem é você? Qual é a resposta dele? Eu sou o quê? Voz. Eu sou voz. O que é? Eu sou voz. Não sei, ele fala, eu falo. Ele manda, eu falo. Pronto. Tem nome não, macho? Tem não. Meu nome é? Voz. Viu, Gabriel? Voz.
Por quê? João Batista era simplesmente um canal daquilo que Deus queria anunciar para o povo. Palavra de arrependimento, palavra de confrontação. Então, lá em Pentecoste acontece o fenômeno reverso de Babel. Babel, quando o homem quer construir uma torre para atingir os céus e fazer o nome do homem célebre, Deus dispersa o povo. Línguas confundidas, ninguém entende coisa nenhuma, foi cada um para o seu canto. Agora em Pentecoste o que acontece? Aquele povo que vem de todo lado, todo tipo, toda língua, reunido no mesmo lugar, todos ouvem falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna, e Ele constitui ali a igreja, corpo vivo de Cristo. Oh glória, você faz parte disso, meu irmão. Nós cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, ela nasceu em Pentecoste. Por isso que nós somos pentecostais. Somos pentecostais porque a igreja nasceu em Pentecoste. E a promessa foi ali cumprida. Ele derramou do seu espírito. Filhos e filhas profetizaram, jovens com visões, velhos sonhando, servos e servas, espírito derramado. A euforia tomou conta do povo e acharam que eles estavam embriagados, mas eles estavam celebrando, eles estavam pulando na presença de Deus, louvando a Deus. Por isso que essa igreja aqui, ela louva, ela dança, ela pula, ela levanta as mãos na presença do Senhor, ela proclama o nome do Senhor, não induzido por ninguém, mas fazemos como Davi fez, na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Aleluia. E talvez um adendo para você que nos visita aqui. A palavra de Deus, quando fala de línguas estranhas, ela regulamenta lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 a 14. No capítulo 14 tem uma regulamentação muito simples. Primeiro ele diz no verso 29, não proíbam o falar em línguas. Aqui é a única igreja batista que não é proibido falar línguas. Eita! Só que ele diz o quê? Se for em público, lá no seu GR, tem que ser um de cada vez, tem que haver intérprete. E se não houver interpretação, cala a boca. Não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que diz. Mas você pode falar com Deus, entra lá em êxtase e fala línguas que você quiser na presença dEle, e o Senhor vai te entender, Ele vai te conhecer, não é problema. Isso aqui não é manifestação de maturidade, o povo inteiro falando ao mesmo tempo, coisa que ninguém entende. Isso não é sinal do Espírito Santo, isso é sinal de confusão. E Deus não é Deus de confusão, Ele é o Deus de ordem. E você tem que fazer segundo a palavra, não é segundo eu sinto, segundo eu acho, segundo eu penso, segundo eu sou induzido. E depois inventa essa história do batismo no Espírito Santo como se fosse uma segunda experiência. Quem tem o Espírito de Deus, quem aceita Jesus é batizado no Espírito Santo, batizado no corpo de Cristo, in loco, imediatamente. Acreditamos no batismo no Espírito Santo? Sim. Mas no momento da conversão, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você é então imerso no corpo invisível de Cristo. Não podemos limitar esse fenômeno, aliás, a simples manifestações, mas aquilo que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. O Espírito do Senhor está sobre nós e em nós, para agir através de nós, igreja unida. E aí, Isaías 61:1, atenção amados, Jesus profere essa palavra numa sinagoga. Ele está falando de si mesmo, mas ele está falando do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O Espírito do Senhor vem com uma finalidade. Se Ele está em você, você abre a boca e prega boas novas. Você abre a boca e restaura os contritos de coração. Você abre a boca e proclama liberdade aos cativos. Você abre a boca e os presos são libertos das suas cadeias. Amém, irmão? Você acredita nisso? Você tem o Espírito Santo de Deus aí com você?
Você é parte da igreja. Há espaço para sonhar nessa sua caminhada. O grupo pode subir. Sonhe com a restauração de coisas quebradas. Sonhe com a cura de coisas doentes. Sonhe com a salvação dos perdidos. Sonhe com a libertação dos cativos, com a consolação dos que perderam a esperança. Sonhe com o amor que lança fora o medo. Sonhe com a presença do Senhor entre nós, constante. Porque para nós o sonho não acabou. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Eu quero deixar aqui para finalizar lições preciosas para a sua vida hoje à noite. Renove suas esperanças. Pare de crer no que é simplesmente terreno. Foque no eterno. Usufrua a presença do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui hoje consciente de que você carrega consigo o Espírito Santo. Cuidar do seu corpo não é uma questão estética, nem é uma questão de dieta. É uma questão de glorificar a Deus naquilo que você come, naquilo que você bebe. Amém, igreja? Deixa o diabo confundir, deixa o diabo criticar, deixa o diabo falar o que quiser falar. Não é de hoje que nós pregamos desse púlpito aqui o cuidado com o templo do Espírito. E todos nós precisamos crescer nisso. Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Seu lazer, seu trabalho, seus estudos, tudo, faça para a glória de Deus. Assuma a responsabilidade transformadora e restauradora. Experimente o reino de Deus através do ajuntamento solene. Compartilhe o que Deus tem lhe falado. Fale do amor de Jesus. Seja parte do corpo vivo. O Espírito do Senhor está sobre você, está sobre nós, está sobre mim. Por isso nós podemos sonhar de novo. E aí, cabe um convite, né? Você perdeu a razão de sonhar? Está cansado? Já foi desiludido pelas promessas humanas de um amante, de um amigo, de um cônjuge, de um filho, de um pai, de um irmão, de um líder, de um pastor, quem sabe? Desilusão, né? Chegou a hora de você entregar sua vida a Jesus. Alguém aqui no auditório, alguém aí na internet. Jesus é capaz de restaurar a sua sorte, restaurar a sua vida, restaurar a sua esperança, lhe dar esperança de um mundo melhor, lá no porvir. Aleluia! Glória a Deus! Eu não consigo ver daqui com a luz em cima de mim, vocês estão vendo. Glória a Deus! Tem mais alguém? Se tem alguém aí, sai do seu lugar, vem aqui à frente, diga: eu quero Jesus, eu quero voltar a sonhar os sonhos de Deus para a minha vida, eu quero renunciar meus sonhos para sonhar os sonhos de Deus, quero crer no amanhã, quero crer em dias melhores, em restauração da minha vida, da minha saúde, da minha casa. Glória a Deus. Vem. É preciso coragem para tomar um passo por Jesus, não é? É lindo isso. Vem. Glória a Deus, glória a Deus. Vidas preciosas que se tornam hoje agentes de restauração, agentes da graça, agentes do bem. Aleluia. Vem. O reino de Deus chegou. Vem. Sua vida é preciosa para o Senhor. Vem. A igreja reunida contempla o maior dos poderes manifestos. Vidas que são resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do amor, que é Jesus. Glória a Deus. Vem.
Isso. Coragem, vem. Diga, chegou meu dia. Não olha para frente, nem para trás, nem do lado. Não olha para ninguém, olha para Jesus, vem. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Daniel. Pode vir. Vem, igreja. Amado, sabe o que está acontecendo aqui? É a semente semeada e o Senhor fazendo brotar vida, resgatando da morte para a vida, tornando os filhos amados. Olha aí, Vem, vem. Coragem, vem. O dia que eu entrei naquela igreja, eu fiz um desafio para o pastor. Eu disse, para de falar aí que eu quero falar. Aí o pastor, ousado, né? Eu. Afrontando o pastor. Aí eu disse para ele, ó, se Jesus que você está falando aí tem poder para mudar a vida de alguém, quero ver ele mudar a minha. Pastor, meu filho. Aí eu desabei no choro. Saí de lá transformado pelo poder de Jesus. Né? E de lá para cá o Senhor tem usado essa vida frágil para levar outras pessoas a Cristo, como Ele quer usar a sua também. E eu mencionei um texto que eu vou pedir para o pastor Daniel cantar com a gente. O Espírito do Senhor. Isaías 61. Ele nos ungiu. Ele te ungiu, meu irmão. Então, diante dessa colheita poderosa, maravilhosa, imagina o que vai acontecer se você sair por aí, semeando a palavra de Deus essa semana, falando de Jesus. Não importa o resultado, fale de Jesus. As sementes lançadas brotarão, porque o poder é de Deus, não é nosso, nem é seu, nem é meu.